boa tarde a todas e todos. Muito obrigada pela presença aqui nessa atividade da Cátedra José de Castro de Sistemas Alimentares Saudáveis e Sustentáveis da USP. A cátedra é um espaço interdisciplinar de discussão, reflexão e produção de conhecimento sobre sistemas alimentares, integrando as dimensões econômica, social, cultural, ambiental, política e de saúde, e ela está sediada aqui na Faculdade de Saúde Pública da USP. Foi criada o ano passado e tem a intenção de ampliar os olhares sobre sistemas alimentares a partir da perspectiva do cidadão, da saúde e do meio ambiente. E a gente quer construir, para isso, espaços de reflexão, dialogando com 4 principais eixos de trabalho: de disseminação, pesquisa, incidência e formação. E é sobre formação justamente que a gente vai fazer a atividade hoje. Como parte das atividades, a gente identificou a necessidade de falar com mais detalhes, com mais profundidade sobre o sistema de classificação nova e sua aplicação em diferentes políticas públicas, e com isso a gente organizou esse curso para falar sobre esse sistema voltado para profissionais que atuam em políticas públicas de alimentação e nutrição, seja como parte das áreas técnicas nos municípios e estados, seja como participante em espaços de participação social. Eu esqueci de me apresentar, né? Sou Ana Paula Bortoleto, sou pesquisadora assistente da cátedra, e junto com a Giovana Calisto, que é pesquisadora também, consultora, a gente organizou esses 3 módulos de atividades. Considerando o grande sucesso de procura, né, a gente teve mais de 800 inscrições, pré-inscrições no curso. A gente começa a primeira parte do curso com essa aula que está sendo transmitida pelo YouTube, para que a gente possa ter um maior alcance aí, pelo menos da parte teórica que a gente programou para o curso. Então, hoje a gente começa com um módulo para falar sobre a definição do sistema de classificação nova e a sua aplicação no modelo de perfil de nutrientes da Organização Pan-Americana da Saúde. A gente vai falar sobre os conceitos, e para isso a gente convidou a professora Maria Laura Lousada, que é doutora em Nutrição e Saúde Pública pela Universidade de São Paulo, professora doutora no Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública e pesquisadora do Núcleo de Pesquisa Epidemiológica, Nutrição e Saúde, também da USP. Maria, muito obrigada pela sua participação. A palavra é sua. Obrigada, Ana. Quero começar parabenizando vocês, né, pelo evento. Essa busca enorme, acho que isso é muito legal, né? Então, estou bem feliz de participar, e também não é muito comum, né, eu falar em eventos voltado para gestor, né? Então, acho que é uma experiência legal também. Então, estou feliz com o convite. Vamos lá, eu vou falar, assim, uns 40 minutos, né? E depois, segue o planejamento de vocês, né? Perguntas. Vocês estão enxergando a tela cheia? Sim, sim. Então, eu planejei mais ou menos, né, dividir em 3 blocos o que eu vou falar hoje. Vou começar falando sobre evidência científica relacionando o consumo de ultraprocessados com a saúde. Depois eu falo um pouco sobre o cenário atual de consumo, né, a situação atual de consumo, e termino brevemente falando sobre formas de avaliação do consumo de ultraprocessados. Então, vamos começar falando de evidência. Então, hoje, né, cerca de 12 anos depois da publicação do primeiro artigo que propunha o sistema de classificação de alimentos nova e que definia o conceito de ultraprocessado, né, a gente tem já uma sólida evidência acerca do impacto negativo do alto consumo desses alimentos. Isso a gente consegue ver nessas 7 revisões sistemáticas com meta-análises que eu coloquei aqui nesse slide, né, que são estudos de compilação de todos os estudos que já foram feitos na literatura, né, e por isso a gente considera as meta-análises
muito fortes, e eles nos mostram, né, sem exceção, que existe uma sólida associação entre o consumo de ultraprocessados e várias doenças crônicas não transmissíveis. No final de 2020, a gente terminou uma revisão sistemática, né, uma compilação dos estudos que tinham sido publicados até então, né, que foi publicado no Caderno de Saúde Pública, que tem a referência ali em cima. Até essa data, já tinha mais de 50 estudos que avaliavam a relação entre o consumo de ultraprocessados e as doenças crônicas. Hoje, né, 2 anos depois dessa nossa compilação, a gente sabe que só os estudos de corte, que estão ali no meio, a gente já tem mais de 30. E os estudos de corte, eles são extremamente importantes, porque eles são estudos que avaliam o consumo de ultraprocessados e acompanham as pessoas ao longo dos anos para avaliar o risco delas de desenvolverem ou não doenças crônicas. Então, a análise dos resultados desses estudos nos mostra que a grande maioria dos casos, a gente tem uma associação significativa e forte, né, entre a participação dos alimentos processados na dieta e as enfermidades crônicas, e a gente não tem registro de nenhum estudo que demonstrou uma associação inversa, né? E as doenças que já foram associadas com o consumo de ultraprocessados incluem obesidade, diabetes tipo 2, hipertensão arterial, doença cardiovascular, dislipidemia, câncer de mama, doença renal crônica e agora mais recentemente também alguns transtornos gastrointestinais. A evidência é particularmente consistente, né, no que diz respeito à obesidade, principalmente em adultos, cuja associação com o consumo desses alimentos já foi demonstrada, com um efeito dose-resposta, né, com um efeito forte também, em estudos transversais, né, estudos que mostram uma foto da população, com amostras representativas de 5 países, né, no Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e Canadá, em 4 grandes estudos de corte, esses estudos que acompanham as pessoas ao longo dos anos, né, que é a corte ELSA do Brasil, o Sun Project da Espanha, o UK Biobank e o Nutrinet Santé da França, e também em um ensaio clínico randomizado, né, que a gente costuma dizer que é o tipo de estudo mais forte para nos mostrar a causa de algum fator de risco, e que eu vou falar sobre ele daqui a um pouquinho. Esse é o resultado de uma meta-análise daquelas 7 que eu mostrei para vocês lá no início, né, que foi feita por Ascari, colaboradores, publicado em 2020. Então, é um estudo de compilação que avaliou 6 estudos que estudaram originalmente a associação entre o consumo de ultraprocessados e a obesidade. Então, aqui no slide vocês conseguem ver os resultados dessa meta-análise. Essas bolinhas pequenas pretas, elas nos mostram o efeito dos ultraprocessados no risco de obesidade. As bolinhas que estão à esquerda, que vocês podem ver que não tem nenhuma, elas nos mostrariam uma proteção, né, que eventualmente o consumo de ultraprocessados fosse protetor para a obesidade. Todas as bolinhas à direita nos indicam um risco, ou seja, o consumo de ultraprocessados está associado a um risco aumentado da ocorrência de obesidade. E o losango é exatamente o efeito, o risco combinado observado quando a gente faz uma junção de todos os estudos. E esse losango nos mostra que o alto consumo de ultraprocessados se associou com um aumento de 26% na probabilidade de ocorrência de obesidade. Esse é o ensaio clínico que eu acabei de comentar. Então, o que eles fizeram, né? Então, foram selecionados 20 adultos e eles foram randomizados, né? Eles foram sorteados para receber durante 2 semanas uma dieta só com alimentos ultraprocessados ou só uma dieta com alimentos não ultraprocessados ou uma dieta com mais de 80% de alimentos ultraprocessados, né? Essa era a única diferença que existia entre as dietas. Elas foram, na verdade, combinadas, pareadas pelo conteúdo de energia e vários outros nutrientes, tá? Então, as pessoas ficaram recebendo uma dieta por 2 semanas, depois elas trocaram e receberam uma outra dieta por 2 semanas. E o que os resultados desse ensaio nos mostram? A primeira coisa que a gente vê é que a exposição à dieta ultraprocessada, que é representada ali pela linha azul desse gráfico, né, quando expostos a essa dieta,
eles consumiram, em média, 500 calorias a mais por dia do que quando eles foram expostos à dieta sem ultraprocessados, que está representado ali pela linha vermelha do gráfico. E mais interessante do que isso é que depois de 2 semanas, os participantes aumentaram em média 0,9 quilos de peso consumindo a dieta ultraprocessada, de novo ali na linha azul, né? A gente vê no fim de 2 semanas o aumento, e consumindo a dieta não ultraprocessada, eles tiveram uma diminuição de mais ou menos também 0,9 quilogramas de peso, tá? Mostrando uma associação causal entre a exposição à dieta ultraprocessada e o ganho de peso num período de 2 semanas. Mais recentemente, um grande estudo de corte, né, um estudo de acompanhamento, também demonstrou uma associação entre a participação de alimentos ultraprocessados na dieta e maiores aumentos da adiposidade desde a infância até a vida adulta. Então, como que foi feito esse estudo, né? Eles avaliaram o consumo de ultraprocessados das crianças quando elas tinham mais ou menos 7 anos e acompanharam essas pessoas até os 24 anos. Então, esses gráficos nos mostram que entre aqueles do quintil mais alto de consumo de ultraprocessados, o grupo com mais alto consumo de ultraprocessados, que é representado pela linha amarela nos 3 gráficos, quando a gente compara com o quintil mais baixo, ou seja, aqueles que menos consomem ultraprocessados, que é representado pela linha azul nos 3 gráficos, a gente vê maiores ganhos de índice de massa corporal, ali no primeiro gráfico, de índice de massa gorda e também de circunferência de cintura no período. Um estudo recente do nosso grupo de pesquisa, né, teve o objetivo de quantificar a fração, ou seja, a parte, né, do aumento da prevalência de obesidade que foi atribuível ao aumento do consumo de ultraprocessados no Brasil entre 2002 e 2009. Então, aqui nesse gráfico, vocês podem ver na linha azul o verdadeiro aumento da prevalência de obesidade no período. E na linha pontilhada, vocês podem ver o aumento que teria acontecido caso o consumo de alimentos ultraprocessados não tivesse aumentado entre os anos. Tá? Então, a gente comparou 2 pesquisas que aconteceram nos 2 anos e que possuíam dados de consumo de alimentos ultraprocessados e de obesidade, e a gente demonstrou que o aumento do consumo desses alimentos nesse intervalo de 7 anos foi responsável por mais de 1/4, né, por cerca de 28% do aumento da prevalência de obesidade no mesmo período. Aqui trazendo outra meta-análise, né, uma meta-análise também de estudos de corte, que nos mostrou ali, a gente pode ver também pelo losango, que o alto consumo de alimentos ultraprocessados, nessa análise combinada de todos os estudos, estava relacionado com 50% mais risco de mortalidade por doenças cardiovasculares. E o mesmo estudo também nos mostrou um aumento de 21% no risco de mortalidade por todas as causas, que hoje a gente considera o indicador mais potente da carga de doenças, né? O indicador mais potente para avaliar realmente o efeito negativo de algum fator de risco, que aqui no caso são os alimentos ultraprocessados. Então, os alimentos ultraprocessados, eles são radicalmente diferentes dos outros alimentos, né? Diferentes dos alimentos in natura, dos alimentos minimamente processados e até mesmo do que a gente chama de alimentos processados. Então, eles são formulações industriais tipicamente prontas para consumo, feitas de diversos ingredientes, inúmeros ingredientes. Ingredientes esses que são frequentemente obtidos a partir de colheitas de alto rendimento, como açúcares, xaropes, amidos refinados, óleos e gorduras, isolados proteicos, além também de restos de animais, assim, principalmente de animais de criação intensiva, né? Essas formulações, então, são feitas para serem visualmente atrativas, tem um aroma sedutor, né? Um sabor acentuado, também um hiper sabor. E para que isso aconteça, são usadas várias combinações sofisticadas de aromatizantes, corantes, emulsificantes, adoçantes artificiais, né? Vários outros aditivos que
modificam ou até realçam atributos sensoriais de alimentos originais. E uma característica bem forte dos alimentos processados é que quase inexiste alimentos inteiros, né, alimentos in natura ou minimamente processados dentro desses alimentos. Exemplos de alimentos ultraprocessados, bom, são inúmeros, né? Bolachas, salgadinhos, balas, todas essas guloseimas, refrigerantes, sucos artificiais e diversos pratos prontos ou semi-prontos para consumo que imitam as preparações culinárias, né? Como, por exemplo, os nuggets, né? As sopas em pó, são todos alimentos processados. Então, eles basicamente são feitos assim, né? Eles são feitos de componentes retirados de alimentos integrais, então o óleo retirado daqui, a proteína isolada aqui, o amido modificado aqui, combinados com vários processos sofisticados e modificados industrialmente, né, e são finalizados geralmente com aditivos e até mesmo com embalagens sofisticadas. E ainda que vários mecanismos não estejam assim completamente esclarecidos, elucidados, muitas características dos alimentos processados que são determinados pela natureza altamente processada desses alimentos contribuem para o seu papel no risco de doenças crônicas, que é o que a gente tem visto em todos esses estudos que eu mostrei para vocês. Então, os ultraprocessados, eles são feitos principalmente de açúcares, óleos e gorduras, muitas vezes simultaneamente, né? Os alimentos têm alto teor de açúcar e de gordura, e esses dois componentes, geralmente, eles estão fora da célula, né? Eles são colocados lá de forma externa, isolada. Eles são também, né, adicionados, como eu acabei de falar, de inúmeros aditivos cosméticos, como os corantes, aromatizantes, são processados com várias técnicas que destroem a matriz alimentar original do alimento, eliminam o conteúdo de água e também, por algumas vezes, eles produzem substâncias que são nocivas a partir de alguns processamentos, né? Principalmente de processamentos que aquecem os alimentos, como, por exemplo, as nitrosaminas ou a acrilamida. E, por último, eles usualmente também são acabados, né? São embalados com embalagens plásticas sofisticadas, né, e chamativas, e que também alguns estudos têm mostrado que são potencialmente prejudiciais por poderem também liberar algumas substâncias tóxicas, como é o exemplo do bisfenol A. Além disso, eles são desenhados, né, são desenvolvidos para serem convenientes, acessíveis, práticos, portáteis, hiperpalatáveis. Na maioria das vezes são vendidos como lanches, né, bebidas ou pratos prontos para consumo em porções grandes e, claro, são promovidos mediante estratégias de marketing agressivas e persuasivas. Então, o que a gente sabe hoje é que os alimentos ultraprocessados, eles têm mais densidade de energia, né, mais concentração de mais calorias em um dado volume de alimento, mais açúcar livre, maior teor de gorduras não saudáveis, como as saturadas e a trans, menos teor de fibra, de proteínas, de diversas vitaminas e minerais e também de compostos bioativos, quando a gente compara esses alimentos com todos os outros alimentos que não são ultraprocessados. E estudos que foram realizados já com dados de 14 países demonstraram que o consumo de ultraprocessados está sistematicamente associado com uma total deterioração da qualidade nutricional da dieta. Nesse gráfico, a gente pode ver a proporção de alimentos ultraprocessados que foram consumidos no Brasil em 2008 e 2009 e que foram definidos como tendo um teor excessivo de nutrientes, usualmente relacionados com o aumento do risco de doenças crônicas, tá? Os pontos de corte que a gente usou para definir o que é excessivo ou não foram baseados no modelo de perfil nutricional da OPAS, que a Ana vai falar para vocês depois, e que estão descritos ali na parte esquerda inferior do gráfico. Mas mais importante do que isso, é a gente observar aqui na parte esquerda de quem vê o gráfico, que cerca de 50% dos alimentos ultraprocessados consumidos no Brasil apresentavam um teor excessivo de açúcar livre e de gordura total. Cerca de 45%, né, um pouquinho menos de 45%, apresentavam também teor excessivo de gordura saturada e sódio, e cerca de 20% de gordura trans. Mas mais importante ainda, agora eu quero que vocês vejam aqui a parte direita do gráfico, é que 93,1% de todos os alimentos tinham pelo menos um
desses nutrientes avaliados em excesso. E, finalmente, né, os ultraprocessados, eles induzem a substituição de refeições baseadas em alimentos in natura ou minimamente processados, né, frescas, feitas na hora, induzem uma alimentação compulsiva, né, o beliscar frequente, e dessa forma estão associados, eles alteram diversas vias metabólicas e afetam a fisiologia de diversos sistemas, incluindo os sistemas de controle da fome e saciedade. E hoje a gente tem cada vez mais evidência nos mostrando que grande parte desses mecanismos de alteração podem estar associados com danos da homeostase da microbiota intestinal que são provocados pelo consumo desses alimentos, né? Eles provocam um desbalanceio na colonização da microbiota e isso interfere em várias vias neurais e metabólicas que controlam alguns sistemas do nosso corpo, incluindo também o sistema de controle da fome e saciedade. Bom, para testar o possível efeito dos alimentos ultraprocessados na saciedade, a gente realizou um estudo, né? A primeira autora é a Mary Fernanda, para verificar a associação do consumo desse tipo de alimento e a ingestão calórica total de energia pelo mecanismo que a gente chamou de mecanismo da compensação calórica. O que a gente vê nessa figura? Né? Essa figura descreve a ingestão total de calorias, ou seja, de todas as fontes, de acordo com o quintil de participação calórica de ultraprocessado, sendo que o primeiro quintil representa um grupo de pessoas que menos comem ultraprocessado e o último quintil, o grupo de brasileiros que mais comem ultraprocessado. Então, vocês podem ver que existe uma associação linear, né, positiva e significativa entre os quintis de participação calórica de ultraprocessados e a ingestão calórica total. Ou seja, quanto maior a presença de ultraprocessados, maior é o consumo de energia. Esses alimentos induzem um consumo total maior de energia. E para testar esse mecanismo que a gente chamou de compensação calórica, a gente usou um desenho do estudo que compara a mesma pessoa em 2 dias. Né? A dieta dela consumida em 2 dias, para ver como ela compensa diferente esses alimentos de acordo com a magnitude do seu consumo. Então, assim, a gente comparou a ingestão de calorias provenientes de ultraprocessados com a ingestão de calorias provenientes de todos os outros alimentos, estimando o ajuste, ou melhor, a diminuição da ingestão de calorias de não ultraprocessados para compensar a entrada de ultraprocessados na dieta, né? Considerando que quanto mais a gente come ultraprocessados, a gente teria que tirar o resto para manter um balanço calórico ao longo do dia. Então, a gente usou um modelo estatístico, né? Um modelo que a gente chama de modelo multinível, e a gente conseguiu mostrar que o consumo de ultraprocessados se associou em completa compensação calórica, ou seja, a cada 1 caloria de alimentos ultraprocessados que foi adicionado à dieta, somente 0,23 calorias são compensadas ou retiradas da parte não ultraprocessada de forma a manter isso estável. Dito de outra forma, somente 23% das calorias de alimentos ultraprocessados foram compensadas ao longo do dia. Isso explica por quê? Que quanto mais entra ultraprocessado, na verdade, mais sobe o total de calorias consumidas. Isso não alcança uma estabilidade, né? Aumentando o risco de doenças crônicas, mas principalmente o risco de obesidade. O vício em alimentos, né, é uma área super nova de estudo, né, principalmente tem uma professora nos Estados Unidos que vem conduzindo esses estudos, mas hoje a gente já tem algumas hipóteses que nos dão a ideia de que o vício em alimentos também poderia relacionar o consumo de ultraprocessados com as doenças crônicas também, em particular a obesidade, né? Então, embora os ingredientes, ou melhor dizendo, a combinação de ingredientes responsáveis pelo alto poder viciante desses alimentos não estejam completamente estudados, a gente tem uma revisão de estudos recentes na literatura, que é essa revisão que eu coloquei aí no print, né, que relata diversos estudos que usaram informações de autorrelato das pessoas, que mostram que alimentos classificados como ultraprocessados foram associados consistentemente com várias características relacionadas com essa sensação, esse comportamento aditivo, né, como, por exemplo, com controle diminuído sobre o consumo, uso contínuo a despeito de consequências negativas, abstinência, tolerância, avidez, né, essa ganância por comer e também sofrimento relacionado ao comer.
E alimentos ultraprocessados também, aparentemente, eles mobilizam algumas áreas do cérebro que são relacionadas com recompensa e motivação, né? Que é um modo muito similar ao que acontece a outras substâncias que já são mais estudadas por terem poder aditivo, né? Como algumas drogas. Bom, agora passando para a segunda parte, entendendo isso, né? Toda essa evidência que a gente tem acerca do potencial efeito negativo desses alimentos, eu ia falar um pouquinho do cenário de consumo. Então, todas as evidências que eu mostrei para vocês, elas se tornam ainda mais relevantes quando a gente se dá conta de que nas últimas décadas o consumo de alimentos processados vem aumentando significativamente e, inclusive, se acelerando em vários países, mas esse aumento é muito mais intenso nos países de renda média e baixa, como o Brasil. Então, nessa figura aqui, a gente vê as tendências temporais das vendas de alimentos processados entre 2006 e 2019 em 8 regiões do mundo. Todas as regiões, exceto a Europa Ocidental, demonstraram um forte crescimento das vendas de ultraprocessados nesse período. E a gente pode ver que a magnitude, né, as vendas são notadamente mais altas ali na Australásia e América do Norte e na Europa Ocidental, mas as taxas de crescimento são muito mais aceleradas nas outras regiões, que são regiões mais pobres, né? A gente vê, por exemplo, ali que a taxa de aumento foi só de 0,4% aqui nos blocos de países mais à esquerda do slide de vocês, que são os países mais ricos, né? Enquanto que foi de 2,8%, ou seja, bem mais que o dobro nos países de renda média, que estão ali no meio do slide, e quase 4% nos países de renda mais baixa, que estão à direita do slide, né? Nos dando uma ideia de que vai acontecer uma aproximação entre os países mais ricos e mais pobres, e essa aproximação vai acontecer num patamar de consumo mais alto de ultraprocessado, que é extremamente preocupante. Nesse gráfico aqui, a gente pode ver uma ilustração gráfica, né, do consumo de ultraprocessados avaliado por inquéritos nacionais de 6 países das Américas. Então, essas pesquisas nos mostram que os ultraprocessados já representam mais da metade do consumo de alimentos nos países como Estados Unidos e Canadá, países de renda mais alta, né? E entre 1/3 e 1/5 da energia dos países de renda média, né? A gente pode ver, por exemplo, ali que no México e no Chile, os alimentos ultraprocessados já representam quase 30% das calorias consumidas, enquanto que na Colômbia e no Brasil esse número fica um pouco abaixo de 20% das calorias consumidas. Entre as crianças, a gente vê resultados bastante similares, né? A gente pode ver ali essa fração laranja desse gráfico, que representa a participação dos ultraprocessados na dieta. A gente vê que a proporção calórica desses alimentos é maior nos países do norte, ali como Estados Unidos e Reino Unido, que estão aqui à direita do slide. É um valor médio ali em países como Argentina, México e Chile, e menor ali bem à esquerda em países como Brasil e Colômbia, né? Corroborando os dados que a gente vê para os adultos. E aqui eu mostro para vocês os dados das últimas pesquisas de orçamentos familiares que avaliaram dados do consumo efetivo de alimentos ultraprocessados aqui no Brasil, né, da população brasileira representativa do país inteiro com 10 ou mais anos de idade. A gente vê que houve um aumento médio de 5,5% no consumo de ultraprocessados nesse período de praticamente 10 anos, né? Ele subiu de 18,5% das calorias para 19,7%, mas mais importante do que isso, a gente vê que esse aumento ele variou de acordo com marcadores sociais, né, com estratos socioeconômicos. Então, esse aumento foi significativo em ambos os sexos, mas foi mais intenso em pessoas do sexo masculino do que feminino, né? A gente vê ali pelo coeficiente, né, que ele é maior. O consumo, ele nas duas pesquisas, maior entre os adolescentes, médio entre adultos e menor entre idosos, mas ele aumentou de forma significativa em todas as faixas de idade, mas sem muita diferença na magnitude do aumento entre elas. E aqui começam as diferenças mais interessantes, né? A gente vê que o aumento do consumo de ultraprocessados foi bem intenso em pessoas da raça cor negra, né? Juntando pretos e pardos,
e entre os indígenas, mas não entre as pessoas brancas. A gente vê praticamente uma estabilização entre as pessoas brancas e amarelas, né? Ali os dados das pessoas amarelas a gente não consegue ter uma precisão estatística porque a amostra é muito baixa, né? Então aqui a gente pode concluir que houve um aumento do consumo de ultrapassados bem intenso entre pessoas negras e indígenas e praticamente uma estabilização entre as pessoas brancas. O consumo de ultraprocessados ele aumentou significativamente entre as pessoas com até 4 e entre 4 e 8 anos de estudo. Por outro lado, houve uma ligeira redução do seu consumo entre aqueles com escolaridade entre 8 e 12 anos e uma redução, uma magnitude um pouco maior na faixa de escolaridade mais elevada, aqueles com mais de 12 anos de estudo. A gente vê dados similares também para a renda, né? Houve um aumento do consumo de ultraprocessados nos 3 quintis mais baixos de renda familiar, uma estabilização no 4º quintil de renda e uma redução, uma ligeira redução no último quintil de renda, nos mostrando claramente que as pessoas que a aceleração do consumo de ultraprocessados é muito mais intensa na população mais vulnerável, também nos levando para um patamar mais padronizado e mais alto de consumo de ultraprocessados. Bom, então a gente falou bastante disso e uma pergunta muito comum como identificar e avaliar o consumo de ultraprocessados, né? Então, a definição, já contei um pouco para vocês, os alimentos processados, então, eles são definidos dentro do sistema de classificação de alimentos que se chama ANOVA, né? Que agrupa os alimentos de acordo com a extensão e a finalidade do processamento industrial. E os processos que permitem que a gente produza esses alimentos é o fracionamento de alimentos inteiros em substâncias, a modificação dessas substâncias industrialmente, né, ou mesmo a criação de substâncias industriais, uso frequente de aditivos e de embalagens plásticas, e os processos e também os ingredientes, né, que são usados para fabricar os ultraprocessados, eles são desenvolvidos, eles têm a finalidade de criar produtos altamente lucrativos, convenientes, super palatáveis, que são muito capazes de substituir os alimentos in natura ou os alimentos minimamente processados. Obviamente que a indústria de alimentos não tem a obrigação de declarar no rótulo de alimentos os processos que são usados para fazer o ultraprocessado, e muito menos a finalidade desses processos. E isso torna, em alguns casos, um pouco mais difícil a identificação do que é um alimento ultraprocessado, porque a gente, né, leva em conta muito o processamento na hora de definir esses alimentos. E é óbvio, gente, que a gente não tem nenhuma necessidade de examinar todos os alimentos para saber se eles são ultraprocessados ou não, né? Alguns exemplos são óbvios. É óbvio que uma fruta, uma maçã, é um alimento in natura. É óbvio que uma mandioca é um alimento in natura. Mas nem sempre isso é imediatamente claro, né? A gente tem algumas dúvidas e tem alguns produtos que são mais clássicos nas dúvidas, né? Os pães, por exemplo, que pode ter um pão feito em casa, pode ter um pão muito simples, né, mais antigo, que é feito só de farinha e sal. Os bolos também, né, pode ter um bolo lá empacotado, que tem um monte de corante conservante, e um bolo mais simples, né, que é feito de farinha, açúcar, óleo. Isso também acontece com várias bebidas. Então, nesses casos de dúvida, uma dica operacional mais prática, né, reduzindo bastante um conceito que é bem mais amplo, é a gente examinar a lista de ingredientes dos rótulos dos alimentos embalados, né? E uma maneira muito prática de identificar se um alimento é processado ou não é se essa lista contém pelo menos um item, né, uma substância que é característica do grupo de ultraprocessados. Existem 2 grupos de substâncias que a gente chama de característicos de ultraprocessados. Primeiro são essas substâncias, né, principalmente proteínas, açúcares e gorduras alterados ou fabricados industrialmente e cujo uso é muito raro ou até inexistente numa cozinha doméstica. A gente tem esses exemplos desses isolados proteicos, né, dessas proteínas hidrolisadas. No caso dos carboidratos, a gente tem esses açúcares modificados, né, o açúcar invertido, a maltodextrina ou o amido modificado. E no caso das gorduras, principalmente as gorduras hidrogenadas. Ou, né, para além dessas substâncias, também são característicos dos ultraprocessados a presença de classes de aditivos que a gente tem chamado de aditivos cosméticos,
ou seja, esses aditivos que são feitos para tornar o produto final palatável, mais atraente, que basicamente são compostos por corantes, aromatizantes e texturizantes, né, emulsificantes, além, é claro, dos adoçantes artificiais, tá? Então, a gente tem uma definição conceitual ampla e até mesmo politizada do que é um alimento processado, e no caso a gente precisar de recursos operacionais, eu imagino que isso seja muito importante para quem trabalha com gestão, eventualmente tem que fazer um edital, por exemplo, da alimentação escolar, né, ou uma lei de regulação de alimentos, existe uma dica operacional que é a identificação desses dois tipos de substâncias que podem nos dar, né, nos confirmar que são alimentos ultraprocessados. E eles são radicalmente diferentes dos outros grupos da NOVA, né? A NOVA também coloca todos os outros grupos, todos os outros alimentos em 3 grupos. Então, o primeiro grupo da NOVA é os de alimentos in natura minimamente processados, que são partes comestíveis de plantas ou de animais, né? E que eles são consumidos ou da mesma forma com que são retirados da natureza, ou depois de sofrerem diversos processamentos mínimos, como retirada de partes não comestíveis, fermentação, desidratação, e que não recebem a adição de novas substâncias a eles, tá? Esses são a maior parte da nossa alimentação, são vários exemplos, né? Grãos, como cereais, as leguminosas, carnes frescas, ovos, leites, nozes e sementes, frutas, verduras e legumes, tubérculos e raízes, como a mandioca e a batata. O segundo grupo a gente chama de grupo de ingredientes culinários, que ele é composto por substâncias que são extraídas diretamente da natureza, como é o sal, ou dos alimentos, como é o caso do açúcar, dos óleos e das gorduras, e que são itens raramente consumidos de forma isolada, mas que são utilizados para preparar e temperar os alimentos do grupo 1. E o terceiro grupo da NOVA, né, que também se diferencia radicalmente dos ultraprocessados, é o grupo de alimentos processados, né, que inclui alimentos, produtos já industrializados, mas que geralmente são muito antigos e que são feitos com um número super limitado de ingredientes, né, geralmente 2 ou 3, e que são caracterizados pela presença de um alimento in natura minimamente processado, adicionado de sal, açúcar ou óleo. Então, um exemplo clássico de alimento processado é uma compota, por exemplo, uma compota de pêssego, que é feito de pêssego e açúcar, uma conserva de pepino, que é feito de pepino e salmoura, um peixe salgado, né, que é feito, sei lá, do atum e da salmoura. Aqui também estão os pães mais frescos, como é o caso do nosso pão francês, que é feito de farinha, água e sal, e também os queijos, que são feitos de leite e sal, tá? Esses grupos, eles são a base de preparações culinárias tradicionais, saudáveis e sustentáveis e consumidos há séculos pela humanidade, e padrões alimentares baseados nesses 3 grupos de alimentos têm se mostrado associados à menor ocorrência de doenças, né, fazendo um contraponto aos estudos que eu mostrei com os alimentos ultraprocessados. Aqui alguns exemplos para vocês. Então, ali a gente vê a lista de ingredientes daquele caldo. Bom, nem precisa ler muito para a gente já ver que é ultraprocessado: sal, gordura vegetal, que é hidrogenada, amido, né, glutamato monossódico, condensador de sabor, corante, enfim. É um ultraprocessado. Ali a gente vê aquele cereal matinal, né? Açúcar e farinha, beleza. Gordura vegetal hidrogenada. É um ultraprocessado. Depois a gente vê ali que tem corante, né? Aquele pão de forma. Farinha é um ingrediente ok. Açúcar também, daí já começa. Gordura vegetal, o glúten, o soro de leite, né? Que são esses itens, essas substâncias isoladas que são colocadas no alimento. E ali um suco que a gente já começa ali de cara vendo a maltodextrina, que é um açúcar modificado, mas ele também, né, tem espumante, corante, etc. Esses são os ultraprocessados. Por outro lado, muito diferentes são os alimentos que são só processados, né, que não entram nessa categoria. Por exemplo, ali, um enlatado que tem só ervilha, batata, cenoura, água e sal. Ele é um alimento processado, né? Pêssego, água e açúcar. Ele é só processado. Farinha de trigo, água, sal e fermento processado. Leite, sal, coalho e fermento lácteo é um alimento
processado. Então, realmente, a lista de ingredientes pode nos dar uma pista muito boa para identificar esses alimentos. Chegando aqui no final, a gente vai falar um pouquinho do Score Nova para coleta de dados sobre o consumo de alimentos ultraprocessados, porque apesar de todos esses estudos que eu mostrei para vocês, né, a gente ainda tem um grande desafio, que é uma limitação comum de todos esses estudos, se refere aos instrumentos para avaliação do consumo alimentar, né, que vem sendo investigado majoritariamente por meio de questionários que são inespecíficos para estimar a ingestão de alimentos segundo a nova, né? Eles não levam em conta características do processamento industrial, e por isso eles podem induzir alguns vieses na estimação do consumo de diferentes alimentos, né? E ainda a gente tem mais uma lacuna, que é o tipo de instrumento que a gente usa, né? A gente sabe que o instrumento mais completo que a gente usa nos estudos de epidemiologia nutricional é o recordatório de 24 horas ou mesmo o questionário de frequência alimentar, que são questionários longos, né? Que demandam geralmente um entrevistador, que demandam muito tempo de disposição do participante para informar dados. Então, a gente também tem uma lacuna de instrumentos mais curtos, que a gente chama de screeners, né, ou rastreadores, para uso em grandes inquéritos nacionais, que a gente não pode tomar muito tempo das pessoas, ou mesmo em sistemas de vigilância e monitoramento, que pode ser muito importante também para vocês aí que estão na gestão. Então, pensando nisso, a gente desenvolveu o Score Nova para o consumo de ultraprocessados, né? Então, o Score Nova, ou o número de grupos de alimentos ultraprocessados consumidos nas últimas 24 horas, ele é calculado com a aplicação no Screener Nova, né, o nosso rastreador, e ele foi projetado para ser uma proxy de participação dos alimentos ultraprocessados na dieta, sendo um instrumento super curto e simples. Vou mostrar aqui para vocês, né? Ele foi desenvolvido para a população brasileira. Ele inclui os grupos de alimentos ultraprocessados com maior participação na dieta, né, que foi estimada usando um banco de dados da pesquisa de orçamentos familiares. Ele apresenta uma lista finita de 23 grupos de ultraprocessados. As questões referentes ao consumo de cada um desses grupos são apresentadas em 3 blocos, né? Os lanches, as refeições prontas e as bebidas. Então, juntos, esses 23 itens representam mais de 95% do total de ultraprocessados consumidos no Brasil. Então, vocês podem ver aqui na tela, né? Isso são prints tipo de um celular, né? Como se a pessoa estivesse respondendo ali ou ao monitoramento ou à pesquisa no celular. Então, a gente tem ali um cabeçalho, né? Por favor, tire alguns minutos para lembrar todos os alimentos e bebidas que você consumiu ontem. E a pessoa só clica ali, ou com o dedo, ou mesmo com o mouse, né, nos alimentos que ela consumiu no dia anterior. E esse aqui é o nosso estudo relatando os primeiros resultados do desempenho, né, análise de validação desse score, para mostrar que ele é um score que, embora simples, curto e rápido, ele dá uma boa fotografia do consumo de ultraprocessados. Então, esse estudo foi realizado aqui na cidade de São Paulo, com uma amostra de 300 adultos, e por meio de um tablet e sem a ajuda do entrevistador, os participantes foram solicitados para responder o Screener Nova, né, clicando ali nos itens da lista. A gente viu, o que foi muito legal, que eles levaram cerca de 2 a 3 minutos para responder o Screener todo. Em seguida, um nutricionista treinado realizou daí o recordatório de 24 horas, aquela avaliação completa, né, onde todos os participantes informaram os alimentos e a quantidade consumida no dia anterior. E por que a gente fez isso? Né? Exatamente para comparar os dois, né, e ver se o score curto dava uma boa proxy de uma avaliação mais detalhada, se ele era suficiente para a gente ter, né, um indicador potente do consumo total de ultraprocessados. Aqui os nossos resultados, a gente vê que nessa população, o score, né, que pode ir de 0 a 23, aqui foi só de 0 a 9, mas aqui na figura a gente pode ver que a maioria das pessoas comeu 1, 2 ou 3 alimentos ultraprocessados, né, no dia anterior, e 9% dos participantes não comeram nenhum, e 17,7% comeram 5 ou mais alimentos no dia anterior. Mas o mais legal é olhar esse gráfico aqui, essa figura, que nos mostra, ainda bem, como a gente esperava, uma associação linear, né, e direta
entre a participação de ultraprocessados na dieta e o score nova, né? Em outras palavras, a porcentagem média de participação de ultraprocessados visto no nosso padrão ouro, o instrumento grande, o recordatório, ele aumentou de forma linear e significativa com o aumento do score nova e principalmente diferenciando os extremos, né? As pessoas com menor consumo e as pessoas com maior consumo de ultraprocessados, que para um monitoramento é o mais importante para a gente. Então, a gente concluiu, né, que o score nova, ele é obtido de forma rápida e prática, né, cerca de 2 a 3 minutos, num questionário eletrônico, onde a pessoa pode usar o dedo ou o mouse. Ele apresenta, então, um bom potencial para refletir no contexto brasileiro a participação desses alimentos ultraprocessados na dieta, se fossem avaliados de forma mais completa. Quais são os nossos próximos passos na pesquisa? Então, a gente vai validar e publicar um recordatório de 24 horas, ou seja, um instrumento grande, feito especificamente para avaliar nova, né? Para essas pesquisas que têm tempo e disponibilidade para aplicar um questionário maior. A gente também vai validar e publicar esse questionário simplificado que eu acabei de mostrar para vocês no nosso estudo que a gente tem hoje, que é o Nutrinet. E para além desses 23 itens ultraprocessados, a gente também vai ter um rastreador rápido e simples para os alimentos mais saudáveis, né, para um conjunto de alimentos in natura minimamente processados, que são os protetores mais potentes para as doenças crônicas. Hoje a gente também está desenvolvendo o questionário de frequência alimentar, que é um outro tipo de questionário que também é geralmente utilizado em estudos epidemiológicos, e estamos desenvolvendo um índice de qualidade da dieta, né, que é uma métrica de avaliar a dieta brasileira com base nas recomendações do Guia Alimentar, que vocês vão discutir bastante no curso, né, que tem suas principais recomendações baseadas na recomendação nova, né, e a nossa ideia, logicamente, é que a gente publique isso no meio científico e disponibilize para um uso livre por pesquisadores e por gestores. Último slide aqui. Eu quero só divulgar, para quem não conhece, o estudo que a gente tem feito hoje, né? Eu sou uma das pesquisadoras do estudo, que é o estudo Nutrinet Brasil, que é uma corte, né? Um estudo de acompanhamento online, totalmente online, né? Os participantes, então, eles entram na plataforma de estudo, que é bem fácil de achar pelo Google, né? Só colocar Nutrinet Brasil ali no Google. No Google, preenchem um cadastro e são convidados, né, a cada 3 meses a preencher alguns questionários sobre alimentação, um dos questionários esse que eu mostrei para vocês, e sobre a ocorrência, né, o diagnóstico de várias doenças e alguns sintomas de doenças para a gente avaliar de forma pioneira aqui no Brasil, um estudo enorme, feito em todas as regiões, né, as características dos nossos padrões alimentares e o risco de doenças, tá? Então, convido vocês, quem não conhece, a entrar e se cadastrar também e divulgar. E, por fim, meu e-mail fica disponível para vocês e estou disponível também para perguntas, tá? Muito obrigada. Muito obrigada, Maria. Muito bom um resumo aí das evidências científicas sobre o impacto de ultraprocessados na alimentação, na saúde e doença. A gente vai seguir agora, então, aqui com um grupo menor no Zoom, e agradeço quem acompanhou aqui a transmissão pelo YouTube, e na semana que vem a gente vai continuar com o segundo módulo do curso. A gente aguarda vocês também aqui no canal da Faculdade de Saúde Pública para participarem da aula expositiva do curso. E a gente espera, em breve, também poder fazer outras edições do curso para que mais pessoas possam também participar da atividade prática.